Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre as aulas de cartografia que nós tivemos ao longo das últimas semanas, focando nas duas questões mais importantes das aulas de cartografia que talvez vocês tenham tido mais dúvidas, que são as projeções cartográficas e as escalas. Então vamos começar? Então a projeção cartográfica, é uma forma, um sistema criado por cartógrafos, geógrafos e entre outros cientistas que trabalham com mapeamento para colocar o planeta Terra, e sua face, sua forma esférica, num plano. Num plano seria num papel. O problema é que, como é que nós colocaríamos algo que tem uma forma esférica num papel que não tem esta forma? Então, a questão é que não existe nenhuma forma que não seja a do globo terrestre, que nós podemos fazer com que todas as porções do planeta Terra apareçam de formas corretas, a não serem distorcidas num plano ou num mapa. Portanto, todos os mapas que nós utilizarmos, eles servirão para algumas áreas do planeta, mas não servirão para as outras. E aí nós vamos começar, então, das três primeiras e mais famosas formas de projeção cartográfica, nós vamos começar falando da projeção plana. A projeção plana ou projeção azimutal, ela serve muito bem para pegar os polos, o polo norte ou o polo sul do planeta Terra, pois ela funciona como se a gente estivesse fazendo isso daqui, colocando o papel por cima do planeta, e esse papel aqui, ou seja, a área de encontro onde um papel encontra a esfera, são as áreas que estão corretamente representadas nesse mapa. As outras áreas todas precisarão ser esticadas para que apareça no mapa. Então, todas as outras áreas que não têm contato, serão distorcidas. Por isso, por exemplo, a gente pode ver nesse mapa aqui de baixo as áreas centrais bem representadas, enquanto as outras áreas bastante distorcidas. Grandes demais, ou pequenas demais, distorcidas, com as suas formas distorcidas, e assim por diante. A projeção cilíndrica, que é a mais famosa delas todas, por quê? Porque ela pega a parte central do planeta, e por pegar a parte central do planeta, ela abarca a maioria dos planetas, dos continentes. Então, grande parte dos continentes está representada, e bem representada, nas projeções cilíndricas. Por isso é a mais comum da gente ver nos mapas, nos livros e assim por diante. Além disso tudo, as projeções cilíndricas, elas geralmente colocam a Europa como centro, historicamente como centro difusor da cultura, historicamente como centro difusor do comércio, e, portanto, a Europa está sempre ali no centro. Então, quando a gente vê essas projeções cilíndricas, funciona da mesma forma. Seria como se a gente estivesse pegando um papel e colocando na lateral aqui, ou seja, as áreas onde tem um contato entre a esfera, o globo terrestre e o papel, são as áreas bem representadas. Quanto mais longe do contato, mais distorcida é esta porção do território. Então, a gente tem as projeções cilíndricas e elas são divididas em duas formas. Como a gente pode voltar aqui, a projeção cilíndrica conforme, que conserva a forma dos continentes, ou seja, a forma está correta, mas altera as proporções, um vai aparecer maior que o outro, e assim por diante. Ou a cilíndrica equivalente, que preserva o tamanho real, mas não mantém as formas. E aí a gente tem a projeção mais famosa de todas, que é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator é aquela que dá origem aos mapas mundi, Todos os mapas que nós vemos aí, a maioria dos mapas que a gente vê nos livros e nos atlas e assim por diante, tem origem no mapa mundi, que é esse mapa que a gente pode ver aqui na imagem. Por que ela é a mais importante? Porque ela foi feita por um cara chamado Mercator na época das grandes navegações, e por isso ela colocava a Europa como centro do planeta, e por isso a Europa está muito bem representada, enquanto outros lugares a gente pode ver que estão muito maiores do que são na realidade. Por exemplo, olha o Polo Sul aqui embaixo e olha as regiões próximas ao Polo Norte, como estão completamente deformadas. Então a gente pode ver que esse mapa serve para determinadas áreas, mas para outras áreas não é tão bom assim. E aí a gente pode ver o mapa de Mercator como é que seria. Olha a desproporção, por exemplo, nos polos sul e nos polos norte. A projeção de Peters também é uma projeção cilíndrica, então também utiliza o mesmo princípio, só que ele fez uma coisa diferente. Por quê? Porque, como todos os mapas tradicionais mostravam a Europa como centro
né, e tinham o foco na Europa e distorciam as demais regiões, era muito comum a gente ver as regiões deformadas, como a gente pode ver nesse mapa aqui, enquanto a Europa está lá bem no centro, aqui, né, bem no meiozinho que a gente pode ver. Então, o que o Peters fez? O Peters, né, esse mapa é dos anos 70, ele fez uma coisa diferente. Ele colocou em foco os países que geralmente são mal representados pela projeção anterior de Mercator. Então ele fez o quê? Ele preservou, né, todas as formas, mas ele ampliou e ele diferenciou, colocou como foco principalmente os países de terceiro mundo, né, porque também tinha uma questão política envolvida e tal. Então ele colocou como centro a África e a América do Sul. E a gente pode ver representado nesse mapa dele, que também tem a mesma forma, a mesma projeção, mas a gente pode ver a diferença muito grande entre esse mapa e esse mapa. São feitos da mesma forma, porém com projeções e cálculos matemáticos diferentes. Portanto, qual desses mapas seria mais útil para os brasileiros estudarem o Brasil? Provavelmente esse mapa aqui que está na nossa tela, que é o mapa de Peters. E a projeção cônica é uma projeção pouco utilizada, talvez o que a gente menos veja por aí, porque ela e ela é utilizada para representar essas áreas aqui, as áreas, né, que não estão nem ao centro nem aos polos, ou seja, as regiões aqui subtropicais, né, ou temperadas, que a gente pode chamar, que são essas duas regiões aqui. Então elas servem muito para alguns países da Europa, para estudar a Rússia, para estudar os Estados Unidos e o Canadá, para estudar alguns países da América do Sul, mas não é tão comum assim de ser vista. E a gente pode ver aí quais são o tipo de mapa que ela pode fazer e qual é a área de distorção. Lembre-se sempre, a distorção está associada, se a gente imaginasse no encontro, né, entre um papel e o globo terrestre, as áreas que estão de encontro são as áreas com pouca distorção. Onde não tem encontro de papel com o globo terrestre, são as áreas extremamente distorcidas. Ou seja, não serve para estudar essas regiões que não estão em contato. A gente não pode utilizar esse tipo de mapa. É melhor a gente estudar e pegar outro tipo de projeção. Então, vamos passando. E aí a gente chega na questão de escala. O que é escala? Escala é uma razão, né, uma continha matemática que nós fazemos para tratar realidade, né, e mapas. Nós sabemos que a realidade, né, o planeta Terra é um planeta extremamente grande, né, as distâncias são muito grandes e seriam impossíveis da gente conseguir colocá-las num mapa, num papel, num livro didático, num atlas e assim por diante. Portanto, a gente precisa diminuir a realidade, ou seja, pegar aquele mapa gigantesco, aquela imagem real da Terra e diminuir ela em diversas vezes, centenas, milhares de vezes, para que ela caiba no mapa. A questão é que nós precisamos sempre diminuir essas questões sempre da mesma forma, numa proporção matemática, que a gente chama de proporcionalidade. Por quê? Porque se a gente diminui muito de um lado e não diminui muito do outro, diminui muito um continente, não diminui muito outro continente, vai aparecer disforme. Então, um continente vai aparecer muito maior do que o outro e assim por diante. Então, a escala é a diminuição por completo da realidade para que ela caiba no papel. E a gente sempre trabalha com centímetros. Por quê? Porque geralmente nos papéis, né, nos mapas atlas, nós temos áreas que são representadas por centímetros. Como é que a gente lê isso? A gente lê que 1 centímetro deste mapa representa um determinado número de centímetros da realidade. Mas se a nossa realidade for dada em quilômetros, nós precisamos fazer a conversão. O que significa isso? Se eu falo lá, por exemplo, que a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo é de 460 e alguns quilômetros. Se eu pego isso e quero colocar no mapa, eu não tenho como escrever 460 e tantos quilômetros. Então eu vou falar, olha só, eu vou fazer uma diminuição, 460 e tantos quilômetros são quantos centímetros? Aí eu, né, faço esse cálculo e vou colocar. Então, 1 centímetro vai representar determinado número de centímetros. Com isso, eu vou conseguir colocar a distância real, só que diminuída em proporcionalidade. Isso que é a escala. E como é que a gente faz isso? Olha só, a gente sempre lê dessa forma. 1 centímetro do mapa é igual, neste caso aqui, a 50 mil centímetros da realidade. E aí eu falo para vocês que eu sempre falei do macetinho, né, do truque dos 5 zeros. Sempre que você quiser transformar quilômetros em centímetros, adicione 5 zeros. Se você quer transformar centímetros em quilômetros, tire 5 zeros
e assim por diante. Então, quando você fizer isso, você está sempre transformando de quilômetros para centímetros ou de centímetros para quilômetros. Então, continuando a nossa aula de escala, né, nós vamos passar agora para o entendimento sobre o que é uma escala grande ou uma escala pequena. De acordo com o que a gente pode perceber que as escalas têm números diferentes, né, denominadores diferentes. Algumas escalas 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões e assim por diante. O que a gente precisa entender é que a quantidade de números, né, de zeros nesse denominador que a gente chama, né, está associado à quantidade de detalhamento ou não dessa escala. Portanto, quanto menor for o número, maior é o detalhamento, pois aquele centímetro do mapa representa um número menor de centímetros na realidade. Então, quanto maior for o número, menor a quantidade de detalhamento. Como a gente pode ver nesse mapinha aqui. O número da escala que representa o Brasil é muito maior do que o número da escala que representa o Rio de Janeiro. Portanto, o Rio de Janeiro apresenta muito mais detalhes, ou seja, está muito mais próximo da realidade do que o mapa do Brasil. Tanto é que no Rio de Janeiro nós conseguimos ver os municípios, enquanto no Brasil a gente mal consegue ver alguns estados.